Olá, está começando agora mais um programa Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda, produção e edição Robson Donato. Uma alegria muito grande estar com você mais um dia abençoado por Deus, aqui através da TV direta para toda a região de Mococa, né? E também cidades vizinhas. Que Deus possa hoje abençoar a sua vida. Temos hoje palavra de Deus, né? Deus quer falar muito forte ao seu coração, principalmente a todos aqueles que andam cansados e abatidos, como o Senhor diz, né? Carregando fardos, o Senhor que chama para dar alívio. E queremos também lembrar que na quarta-feira temos a missa da bênção, né? É o dia em que você vem à Igreja do Rosário, 7 da noite, trazendo todos os objetos que você deseja abençoar, né? Então nós abençoamos a água, mas também medalhas, terços, imagens, roupa, remédio, chaves de casa, chaves dos veículos, né? Enfim, tudo aquilo que tiver na sua casa que você deseja abençoar, traga sempre às quartas-feiras, às 19 horas, na Igreja do Rosário. E também na sexta-feira, nós estamos continuando a nossa novena de proteção espiritual com as orações de São Bento, das 19 às 20 horas, né? Portanto, das 7 às 8 da noite, estamos lá rezando, né? O padre atende confissões, na sexta-feira a partir das 5 da tarde, na terça-feira à noite, na quarta-feira após a missa, na sexta-feira após a missa, no domingo, o padre atende a muitos horários, né? Então procure marcar o seu horário também para o atendimento com o padre, né? E sábado nós temos as duas missas, né? Missa às 3 horas da tarde em latim, no rito de São Pio V, e também depois a Santa Missa às 7h30 da noite. E domingo, 9 da manhã e 7h30 da noite. Temos muitos grupos na igreja, né? Temos a Escola da Fé, que o padre mesmo que dá, na Escola da Fé todo domingo, às 11 horas da manhã. Temos o Terço dos Homens, toda terça às 20 horas. Temos o terço das famílias nas quintas, às 19. Também temos grupos dos ministérios de canto, os ministérios dos ministros da liturgia, ministros acólitos e ministros da comunhão, enfim, diversos grupos, né? E você poderá participar de algum grupo da igreja. É bom, né? Você pode servir. Tem muitas coisas que você pode fazer também para contribuir com os trabalhos da igreja. Queremos deixar também aqui para você o número da nossa conta, a conta do Santuário Nossa Senhora do Rosário. Banco Bradesco, agência 0533, conta 31.750. Repetindo, anota aí, contribua com a igreja, né? A igreja precisa da ajuda de todos para continuar os seus trabalhos, né? Então, a agência 533, conta 31.750, em nome de Santuário Nossa Senhora do Rosário. Nós vamos agora para as nossas orações iniciais, né? Junto com a irmã Maria de Lourdes, vamos rezar o Ângelus. Logo em seguida, você vai ouvir a pregação sobre um trecho muito bonito do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ouvir com muita atenção a palavra do Senhor. E depois vamos ter ainda a participação do nosso bispo. Claro, toda semana nosso bispo está nos agraciando com a sua palavra para toda a cidade de Mococa, para toda a diocese, para toda a região. Dom Antônio Vilar, hoje, traz para nós uma mensagem de amor, fé e esperança. E em seguida, então, vamos dar a bênção para a sua casa, sua família, né? Reze conosco, permaneça conosco. Estamos aqui na TV direta, né? Trazendo sempre uma palavra de vida. Deus abençoe todos os telespectadores, todos aqueles que acompanham a programação aqui da TV Direta. Grande abraço ao Robertinho, à doutora Eliana, a todos aqueles que aqui trabalham. Que Deus possa acumular de bênçãos e de graças. E eu estou esperando você, viu? Sábado e domingo, as santas missas no santuário. Te espero e, sobretudo, domingo, 9 da manhã, 7h30 da noite, a Santa Missa, na Igreja do Rosário. E depois nós nos encontraremos 12h30, lá no Salão Paroquial da Paróquia Santa Luzia, com o Padre Celso, para celebrarmos junto 11 anos de sacerdócio
do Padre Roberto Miranda. Deus nos abençoe. Vamos rezar agora essas Ave Marias, pedindo que Nossa Senhora nos cubra com o manto dela, que Nossa Senhora interceda por nós, que Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora com tantos títulos, possa nos dar muitas alegrias e muitas bênçãos de Deus venha sobre nós por poderosa intercessão da Santa Mãe de Deus. Queremos rezar agora o Ângelus, que é uma oração tão tradicional da igreja, geralmente se reza ao meio-dia, se reza também às 6 horas da tarde. Te convido agora a rezar conosco esta oração da igreja. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora é o momento de falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Nós temos a Madenox, uma empresa, né, de alto padrão aqui em Mococa, que produz móveis planejados, tanto móveis para casa, móveis para a sala, para a cozinha, móveis para até o banheiro, né? Também tem alguns móveis, móveis para o seu closet, né? Enfim, vários tipos de móveis, escrivaninhas, armários, estantes, tudo para valorizar o seu lugar e você poder fazer um aproveitamento maior do espaço na sua casa. Móveis para escritórios, móveis também para lojas, né? E também móveis para bancos. Madenox. Você fala lá com o nosso amigo Flavinho, nosso amigo Eduardo e você peça desconto a eles, né? Peça um pequeno desconto e eles vão, de fato, fazer um bom trabalho, um trabalho de primeira classe para que você se torne um cliente satisfeito. Ligue lá na Madenox, pergunta lá quanto ficaria uma mesa que você queria fazer, deste tamanho, né? Umas cadeiras, uma escrivaninha. Faça um orçamento, diga que você assiste aqui o nosso programa Questão de Fé. E também queremos lembrar que você pode também ligar para a R-Vídeo Produções se você vai fazer um evento, vai querer filmar um aniversário, um casamento, tá? Chame o Robson, R-Vídeo Produções, faça um material de qualidade
para ter guardado, né, reservado ali a sua memória, a memória daquele acontecimento que é importante para a sua vida. Vai ter uma formatura? Chame o Robson para filmar e fotografar. Né? Tenha com você material de muito boa qualidade, muito bem trabalhado, né? Tanto na produção como também na pós-produção das imagens. Procure R-Video Produções. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, ó Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi atirado a semente à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos
é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós celebramos com a igreja no mundo inteiro o 15º domingo do tempo comum, tempo da esperança. Mas também hoje, dia 16 de julho, é dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Por isso a imagenzinha está ali no altar, né? Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Monte Carmelo. E é justamente neste dia, 15º domingo, que as leituras que a igreja nos apresenta fala justamente das próprias Escrituras, ou seja, fala da palavra de Deus. Isaías, que é a primeira leitura, está inserido num contexto bem particular, né? Ele está vivendo num período de muita dor para os judeus. Os judeus foram exilados na Babilônia, foram levados à força, né? Estão lá oprimidos, estão lá em trabalhos como serviçais, servidores, escravos mesmo. E por isso eles estão tristes, claro, né? Esperam o dia da libertação. E um dia o profeta diz para eles: olha, está chegando o dia da libertação, está próximo, vai chegar logo. Aí eles ficaram todos alegres e contentes, né? Muitos já foram até arrumar suas coisas, né? Em preparação para a partida. Mas aí passou um tempo, não foi a libertação ainda, passou mais um ano, não teve a libertação, mais um ano, mais outro. E aí eles começaram a se perguntar: ué, mas Deus não tem palavra? Será que Deus é igual aos homens, que promete e não cumpre? Então a preocupação daquele povo era se a palavra de Deus ia se cumprir ou não. Mas então novamente o profeta Isaías vem dizer a eles que a palavra de Deus, ela nunca volta para ele sem cumprir aquilo para o qual ela foi enviada. E ele diz: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Pela boca do profeta Isaías, Deus está mandando um recado ao povo: não pense que eu sou como os homens, que prometem e não cumprem. Eu prometi e vou cumprir, mas no tempo certo, no momento certo. Mesmo porque Deus também já tinha anunciado pela boca dos profetas que o Messias viria para libertar Israel, né? Mas nós vemos que passou anos e anos, décadas, depois centenas de anos, mais alguns séculos, para que depois Jesus nascesse da Virgem Maria como o Senhor Salvador, o Messias enviado por Deus. Mas aqui, então, esta palavra que tem o poder de produzir aquilo que o Senhor que a enviou deseja, essa palavra não volta para ele, assim como a água que fecunda a terra, para que ali possa nascer as sementes e dar frutos, e ela não evapora, não volta sem antes cumprir essa missão de regar a terra. Assim a palavra de Deus, ela se cumpre, e é também dessa palavra que se cumpre que fala o Evangelho de Mateus hoje, não é? Jesus já está na metade do seu ministério. O ministério de Jesus durou mais ou menos uns 3 anos, e agora já faz 1 ano e meio que Jesus está pregando. Jesus está anunciando o Evangelho, está anunciando o reino de Deus, a salvação eterna. Ele está curando os leprosos, curando os paralíticos, os cegos, está fazendo muitas coisas, mas o que está acontecendo? Já 1 ano e meio, muita gente o seguiu, muitos também já deixaram de segui-lo, e algumas pessoas o perseguem, sobretudo os fariseus, que agora estão planejando a morte de Jesus, E aí Jesus ouve assim: olha Jesus, será que você pregou durante todo esse tempo e também não teve eficácia? Que palavra é essa que você prega e as pessoas te perseguem e fogem? E aí Jesus então começa a contar esta parábola, para aquelas pessoas, para que pudessem entender onde está o problema: na palavra, no pregador, no anunciador,
ou nas pessoas que não queriam ouvir. E aí ele conta ali, está comprimido ali na praia, né? Entra num barco, se afasta de modo que ele seja visto e ouvido por todos, e ele começa a ensinar em parábolas, e esta parábola hoje é a primeira, né? Nós vamos ver algumas outras parábolas do reino nos próximos domingos, né? E aqui ele conta do semeador que saiu para semear, e a semente que ele semeou caiu em diversos tipos de terreno, né? Caiu em terreno pedregoso, em terreno duro, chão batido como beira de estrada, também caiu em terreno pedregoso, espinhoso, mas também algumas sementes caíram em terreno bom. Primeira coisa que a gente vê, a gente pergunta assim, mas que tipo de agricultor é esse, né? Que sai jogando, né, semente em todo lugar, até no terreno cheio de pedras, cheio de espinho, terreno duro, né? Será que ele não tinha um pouco de critério, né, de limpar o terreno, de arar, né? É claro que, para a nossa mentalidade hoje, deveria ser assim, preparar o terreno primeiro. Mas na época de Jesus, não, né? Na época de Jesus, era costume daquele povo semear, jogar mesmo. Os agricultores iam, jogavam em todo lugar semente, depois eles vinham com arado, depois limpava, tirando as pedras, tirando as ervas daninhas, né? E aí Jesus se aproveita desse fato, desse contexto histórico para dizer que no dia que esse semeador foi semear, então semeou em todos os terrenos que ele encontrou, por isso que a palavra é direcionada a todos. Depois ele diz assim, olha, mas algumas sementes caíram em terreno à beira do caminho. Como que é um terreno, um terreno que virou estrada? Fica duro, né? Fica um chão batido, a semente não penetra, fica ali na superfície, e ele diz, veio um passarinho e roubou, comeu aquela semente. A outra semente caiu também num terreno cheio de pedras. Ali, ele não conseguiu criar raízes, porque só tinha pedras, né? Então logo saiu lá a plantinha, tentou se fixar no chão, não conseguiu. Assim que veio o sol, já queimou aquela planta. Outras sementes caíram em terreno cheio de espinhos, né? Ali os espinhos sufocaram a planta, ela também não conseguiu crescer. E ele diz, mas tem o terreno que foi um terreno bom, e ali as sementes produziram. Cada semente produziu 100 frutos, outra semente 60 frutos, outra semente 30 frutos. Aí ele diz, quem puder entender, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. E aí, nem os discípulos entenderam. Quando eles ouviram essa parábola, falaram, mas o que Jesus está falando? Do que ele está dizendo, né? Eles também não compreenderam. Chegando em casa, eles perguntam, Jesus, por que você estava falando em parábolas para eles, né? E aí Jesus começa a explicar, olha, é para que se cumpra aquilo que Isaías tinha falado. Este povo ouve, mas não escuta, não entende. Ele vê, mas não enxerga, ou seja, não consegue captar plenamente aquilo que Jesus estava ensinando, né? Então veja que Jesus então tinha anunciado muito, estava sendo perseguido, incompreendido, mas era culpa de quem, né? Você sabe que este evangelho de hoje, o evangelho do semeador, é um evangelho que aparece na missa da 60ª. Antigamente, né, antes da quaresma, nós tínhamos um domingo antes da quaresma, tinha a 50ª. Um domingo antes da 50ª era o domingo da 60ª. E o domingo antes da 60ª era o domingo da 70ª. Então, para a preparação da quaresma, tínhamos 3 domingos. Um da 70ª, outro da 60ª, outro da 50ª e depois o primeiro domingo da quaresma, né? Por que o padre está falando isso? Porque uma peça literária que é do padre Antônio Vieira, né? Que muitos devem ter estudado lá no ensino médio, no colégio, né? Porque é uma obra obrigatória, né? Na literatura, quando estamos estudando a língua portuguesa, e os professores sempre indicam e mandam, né, ler o sermão da 60ª do padre Antônio Vieira, e lá ele está explicando pormenorizadamente esta parábola, e ele diz assim, assim como Jesus também depois explica para eles, para os discípulos, o que significa esta parábola, né? Aí ele diz assim, olha, a semente que caiu à beira do caminho, é aquele coração em que a palavra de Deus foi semeada, mas ele era tão duro que a palavra não penetrou, veio o demônio e logo roubou aquela palavra, porque não penetrou naquele coração. Depois ele diz, mas também
a palavra foi semeada em terrenos que já estava cheio de pedras. Ele diz assim, é aquele terreno ali, ó, que até recebe um pouquinho com alegria a palavra de Deus, ai que bom, né? Deus é bom, Deus é ótimo, mas não cria raízes, é um terreno que não tem terra firme, é um terreno cheio de pedras. Depois ele diz que o terreno cheio de espinhos é justamente o coração daqueles que estão cheio de preocupações, com as preocupações do mundo e com a ilusão das riquezas. Ou seja, é tanta ideia, é tanta ideologia, é tanto pensamento, é tanta busca das coisas materiais, que não consegue, então, fazer com que aquela palavra cresça e dê fruto. Então ela é sufocada por essas outras ideias, ideologias, por esses espinhos. Mas ele diz, e a terra boa é o coração aberto, é o coração que traz paz, né? É o coração que aceita a palavra e ela cresce, e depois ela dá fruto. E aí quando a gente vê, o padre Antônio Vieira dizia assim, mas é culpa de quem que não produz fruto? Os outros terrenos. Por quê? Será que a culpa é da semente? Não, porque a semente é a palavra de Deus, e ela é viva e eficaz, ela produz aquilo que deve produzir quando foi enviada, como disse Isaías aqui na primeira leitura. Então, é culpa de quem? Culpa do semeador, do pregador? Também não, porque o pregador é Jesus, é Ele mesmo, Deus feito homem, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, que está anunciando. Então o problema, diz o padre Antônio Vieira, nem é com o pregador, nem é com a semente que é a palavra de Deus. O problema é o terreno onde foi lançada. E assim nós vamos nos perguntando, como é que está nosso coração, Como é nosso coração? É um terreno à beira do caminho, terreno duro, chão batido, semente da palavra não penetra, ou é um coração cheio de pedras, muitas vezes aquela palavra não consegue se fixar, criar raiz, ou o nosso coração é um terreno cheio de espinhos, com tantas ideias, ideologias, pensamentos, doutrinas, religiões, preocupações com o mundo, com a ilusão da riqueza, e aí a palavra também não consegue crescer. Ou pode ser que o nosso coração seja terra boa, um coração fértil, e que ali a palavra de Deus germine e dê frutos. Como é o coração? Uma coisa que a gente não pode fazer, é dizer assim, ai que bom, Jesus hoje falou dos 4 terrenos, o meu coração é um terreno bom, terra boa, porque a palavra de Deus tem crescido muito no meu coração, eu estou vivendo muita palavra de Deus. Quando a gente fala isso e depois olha para o outro e fala assim, aquele ali lá fora não, aquele lá fora é um terreno à beira do caminho, aquela ali aquela ali é terreno espinhoso, aquela outra ali, aquele outro ali, e começamos a classificar os outros, julgar mesmo. Mas a palavra de Deus não é para isso, é para que a gente possa fazer uma análise de nós mesmos, não do outro. Não interessa se o outro é um terreno à beira do caminho, se é cheio de espinho, cheio de pedra, mas interessa se o nosso coração já é um terreno bom. E aí a gente lembra que durante a nossa vida, às vezes nós passamos etapas da vida que nossos terrenos têm sido diversos no caminho da nossa história. Um dia nosso coração também pode ter sido duro, fechado, como um chão batido que não penetrava nada. Um dia nosso coração pode ter se tornado pedregoso, a semente não conseguia brotar e se fixar. Outro dia podia estar cheio de espinhos, e depois pode ter se tornado um terreno bom. Além disso, de algo que pode ser alterando no decorrer da nossa história de vida, também há a possibilidade de os 4 terrenos conviverem ao mesmo tempo no mesmo coração. Então, o nosso coração, por mais que a gente fale, meu coração é fértil, meu coração é o terreno onde Deus planta e dá fruto, De repente, tem um lugarzinho ali ainda, que ainda é cheio de pedras, tem outro lugarzinho ali que ainda está cheio de espinho, tem outro lugarzinho do coração que ainda é duro, Duro como um terreno à beira de caminho. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos olhar para a parte boa, vamos regar ainda mais aquele pedaço do nosso coração que está dando frutos, para que dê mais, e vamos também depois limpar aquilo que ainda não está limpo, limpar aquele terreno. Limpar como? Primeiro, preparando o terreno para que Deus possa morar ali,
preparando o terreno com a confissão, com o sacramento, com as orações, mas também com a caridade, com o amor, com o perdão, com a solidariedade, né? Então, nós temos que preparar o nosso coração para que ele todo seja terra fértil, amém? Ele todo seja uma terra fértil. Se por acaso ainda tem um cantinho lá, cheio de pedregulho, cheio de espinho, vamos limpar, né? Vamos fazer como agricultor, né? Lá dos israelitas, né? Semeou, não pegou, então limpa o terreno, que agora a semente vai conseguir se fixar na terra. Deus nos ajude então hoje a olhar para a parábola que Jesus conta, né? E nos livrar desses terrenos que não dão fruto, e que a nossa alma, nosso coração, nossa mente, voltados para Cristo e aberto para Ele, possa produzir também 60, 100 ou 30 ou frutos por semente, né? Ou até mais, porque o nosso coração também é terra fértil, é terreno bom, amém? Nossa Senhora do Rosário, São José, Nossa Senhora do Carmo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. E este é o momento esperado por todos os espectadores que acompanham o programa Questão de Fé toda semana, né? Começa 10 para as 6 da tarde, toda terça-feira, com reprise toda quarta-feira, 10 para as 10 da manhã, aqui na TV Direta. Já estamos com Dom Vilar, que hoje para nós vai falar sobre a liturgia do 14º domingo do tempo comum, que para nós é uma mensagem sobre a humildade e sobre os humildes. Sim, Padre Roberto, vamos refletir com todos os que nos acompanham pela TV Direta, sobre esse tema tão importante. Os humildes são aqueles prediletos de Jesus e do reino de Deus. Vamos refletir hoje, caros irmãos e irmãs, sobre a mensagem do 14º domingo do tempo comum na liturgia. Hoje o tema é os humildes. O mundo costuma mostrar grandeza, prepotência, o poder, a força, e Deus, pelo contrário, escolhe os humildes, os pequenos. O texto de Zacarias, no capítulo 9, versículos 9 e seguintes, descreve a volta do rei vitorioso a Jerusalém. O povo aguardava uma entrada triunfal, e o profeta Zacarias, pelo contrário, anuncia uma entrada humilde, pacífica, montando não em um cavalo de guerra, mas em um jumentinho. Esta profecia nos lembra a entrada de Jesus em Jerusalém. O povo esperava um rei messiânico poderoso, dominador. Jesus não se impõe pelo luxo, pela ostentação, pela força, nem por um exército poderoso, mas Jesus vem montado em um jumentinho, levando a todos a paz. Com esse gesto, provará que conquistará o coração dos humildes com o seu amor, não pelas armas. E o texto de Romanos, capítulo 8, versículo de 9 e seguintes, Paulo ensina que a vida segundo a carne gera morte e que a vida segundo o Espírito, que recebemos no batismo, gera vida. Estas duas posturas, segundo a carne, a força, a ostentação, o domínio, e a vida segundo o Espírito, a docilidade, a obediência, a humildade. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25 e seguintes, temos o retorno dos apóstolos da primeira missão apostólica. Os apóstolos voltam cansados, mas alegres e exultantes, por terem expulsado até os demônios. Jesus os escuta com muita atenção e interesse. Muitos aceitaram a pregação dos apóstolos, outros não. Jesus faz uma oração de louvor, porque a proposta de salvação encontrou acolhimento no coração dos humildes, dos pequenos. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste
aos pequeninos. Sim, Pai, isso foi do seu agrado. Os grandes e poderosos, os sábios e inteligentes, não perceberam a presença do reino de Deus, não acolheram a mensagem de Jesus, dos apóstolos. Os pequenos, os pobres, os humildes, os marginalizados, acolheram com entusiasmo a sua palavra e o reino que ele anuncia. Deus nega-se aos doutos ensoberbecidos pela própria ciência e se revela aos simples, conscientes da própria pequenez. Deus goza com os humildes por serem pobres e pecadores, que sejam, e resiste aos soberbos, por mais santos que imaginem ser. E Jesus acrescenta: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. A oração despercebida, mas lema de vida para muitos. Sim, Pai, é a atitude de Cristo. Sua vida foi um contínuo sim, Pai. Mesmo agora que desejava que todos acolhessem a Boa Nova, no Horto das Oliveiras, no Pai Nosso, sim, Pai, deve ser também o nosso caminho de salvação. É a vontade de Deus vivida como se manifesta a cada momento, no dia a dia. Dizendo sim, Pai, algo maravilhoso vai acontecer. Será o princípio de uma vida nova e a origem de um novo amor. Quem vive esse sim, Pai, encontra a paz que Cristo veio trazer. E Jesus faz um convite. Venham a mim, todos vocês que estão carregados, cansados, sob o peso do meu fardo, do seu fardo, e eu lhes darei descanso, porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Jesus vai tirar o cargo pesado que os sábios inteligentes haviam criado para o povo. Em troca, Jesus traz um novo modo de viver na justiça, na misericórdia. Cansados e aflitos são todos os que sofrem na vida as injustiças, os desmandos. São os pobres de Deus aos quais Jesus dirige sua alegre notícia e entre os quais ele se sente como um deles. Na vida, quanta miséria humana, quantos problemas, sofrimentos, quanta desilusão e quanto amor negado. Há problemas que não têm solução. Há dor que nenhum analgésico cura. Há escuridão onde a luz não pode penetrar. E Cristo nos repete: venham a mim, vocês todos que estão cansados, e eu os aliviarei. Só Cristo pode aliviar o peso dos nossos sofrimentos. Quando os planos de Deus não correspondem aos nossos, rezemos com generosidade: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. E assim a paz reinará em nosso coração. Senhor, abre nossos ouvidos e nossos olhos para que possamos ver e ouvir o que é bom e justo. Clareia nossa mente para podermos entender o significado profundo da nossa existência. Fazei que busquemos a sabedoria que vem de vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Com esta mensagem sobre a humildade, sobre os humildes, quero desejar a todos os que me ouvem que possamos sempre repetir: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E assim saborear o que Jesus vem nos trazer, que o Evangelho vem nos comunicar, o gesto de amor que Deus tem, mesmo diante dos males deste mundo, possamos enxergar o bem que Deus nos traz. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Momentos finais do nosso programa. Queremos agradecer você que nos acompanhou com carinho, com amor, que tem assistido sempre aos nossos programas. Deus possa abençoar sua casa e sua família. Estamos aqui na nossa Capela do Santíssimo Sacramento e eu te convido a rezar conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aos seus pés para rezar. Rezar começando com louvor. Te louvamos, te adoramos e bendizemos. E te agradecemos, Senhor, porque tem estado conosco, tem estendido as suas mãos, tem abençoado muito este filho, esta filha. E nós queremos ser gratos, observar, enxergar todos os milagres que dia após dia, nos pequenos detalhes da vida, o Senhor tem realizado para cada um de nós. Jesus, nós precisamos sempre de Ti, sempre mais do Teu amor, do Teu cuidado, das Tuas bênçãos. Abençoa a nossa vida, abençoa este filho que está assistindo, esta filha. O Senhor sabe o que ele tem passado, sabe o que tem vivido. O Senhor conhece os corações e as necessidades de cada um. Vem, Senhor, em auxílio deste filho que acompanha, desta filha. Vem santificar esses corações, trazer calma, paz, tranquilidade, certeza de que o Senhor está no controle de tudo e de que podemos, de fato, Senhor, vencer muitas batalhas segurando em sua mão. Abençoai e protegei este filho, esta filha, sua casa e sua família, por intercessão de Nossa Senhora do Rosário e São José. Amém. E eu te convido agora a pegar o seu copo com água, a sua garrafa com água, para receber a bênção, que é um sacramental e pode ser dado à distância. O Padre abençoa aqui e abençoa a sua água aí. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, Deus de amor e bondade e misericórdia, nós pedimos, abençoai e santificai esta água, infunde nela a vossa graça, para que, se tornando água benta, sirva para a saúde do corpo e da alma dos vossos filhos, que dela fazem uso. Por intercessão da Virgem do Rosário e São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E assim foi o nosso programa de hoje. Espero que você tenha gostado, nos acompanhado. Toda terça-feira, 5:50 da tarde, aqui na TV Direta, com reprise na quarta-feira pela manhã. E também você pode assistir no YouTube, logo depois, algum tempo depois, o nosso produtor coloca lá para que também fique disponível e você possa acompanhar. Até a próxima semana, espero você, mande suas perguntas, estamos aqui para rezar. Mande também o seu pedido de oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário e São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.